Corinthians e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira às 9h30 da noite em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão. Esse confronto, o técnico Dorival Júnior tende a ter novos reforços e jogadores que estavam no departamento médico devem voltar a campo, alguns deles. No caso do atacante Yuri Alberto, que já vem fazendo a transição física tem alguns dias, e o atacante Caio César também, outro jogador que estava lesionado, assim como o Yuri Alberto, lesionado à coxa, é outro jogador que já tem dias que tem feito a transição física, e a tendência é que esteja à disposição do Dorival Júnior para esse confronto na Neoquímica Arena. O outro jogador que deve estrear no Corinthians para esse confronto é o meia marroquino Zakaria Labiad, um jogador que foi contratado pelo Corinthians já faz alguns dias, e a tendência é que nesse confronto ele fará a sua estreia como jogador do Timão. O outro jogador que é reforço do Corinthians nessa janela de transferência é o meio-campista Jess Lingard, mas a tendência é que nesse confronto ele não esteja à disposição, não seja relacionado, já que é um jogador que chegou há pouco tempo, ainda não está entrosado com o elenco, tem feito poucos treinos aí com o restante do grupo, e é um jogador que também ainda não está no bid da CBF, o que impede ele de atuar no Corinthians. Então a tendência é que nesse confronto ele ainda não esteja relacionado. Outros jogadores aí também que estavam lesionados ou com pequenos problemas físicos, como Matheus Pereira, Ranielli e Alan, que vinha aí sendo ausência dos treinamentos, voltaram a treinar com bola e pode que atuem nesse confronto. Acredito que o Corinthians aí terá um time muito forte, e confere comigo agora a provável escalação do Timão para esse confronto contra o Coritiba. Um provável time do Corinthians tem Hugo Souza no gol, na lateral direita Mateuzinho, na zaga Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, e na lateral esquerda Matheus Bidu. O meio de campo do Corinthians como Ranielli como primeiro volante, André e Bidon um pouco mais à frente, e como camisa 10 Rodrigo Garro, e no ataque contando com o retorno de Yuri Alberto e novamente com Memphis Depay. Acredito que visando esse confronto contra o Coritiba, essa é sim a melhor escalação possível que o Dorival Júnior tem e que mandará a campo, já que o Corinthians conta com retornos importantes, e o reforço mais importante, na minha visão, para esse confronto e para todo o restante da temporada é o retorno de Yuri Alberto, um jogador que é essencial para o Corinthians, e com a ausência dele ficou bem nítido nos jogos que ele fez muita falta, pois é um jogador que atrai marcação e dá muita opção aí no ataque, um jogador que finaliza bastante, sempre é muito acionado no ataque e ajuda também demais os outros jogadores em sua volta. Memphis Depay é um jogador que cresce demais de crescimento de produção quando o Yuri está em campo, e o Rodrigo Garro também é um jogador que costuma acionar muito o nosso camisa 9, dando muitas assistências para ele. Então o retorno dele é um dos pontos mais favoráveis aí desse retorno depois dessa pausa do Corinthians para o restante da temporada. Um time bastante forte também no meio de campo, já que o Ranielli é um jogador muito forte na marcação, que dá liberdade para Breno Bidon, André e Garro terem um pouco mais de tranquilidade nas criações ofensivas, sem ter que ficar preocupados com o retorno na marcação defensiva. O André é um jogador que é bastante polivalente e consegue ir muito bem nas duas fases do campo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Já o nosso sistema defensivo é o esquema que já está praticamente adaptado do Dorival Júnior. Todas essas peças aí que jogará esse confronto são jogadores que estão na melhor fase, são jogadores que iniciaram melhor o ano de 2026. Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu é hoje a zaga e o sistema defensivo titular do Corinthians para essa temporada. E o Hugo Souza, não precisa falar, é o melhor goleiro do Corinthians no momento, o atual goleiro titular do Corinthians, um goleiro que tem grandes chances de ser convocado até para uma Copa do Mundo. Vejo que o Corinthians tem vantagem nesse confronto e um favoritismo até um pouco grande por atuar na Neoquímica Arena. Meu palpite, meu placar é o Corinthians vencendo esse confronto por 3-1. Acredito que com gols de Yuri Alberto e gols de Memphis Depay, também acredito que ele faz 2 aí nesse confronto. E você, fiel, qual o seu palpite para esse confronto? Deixe o seu placar do jogo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu, fiel, e até os próximos vídeos.